Olá pessoal, chegamos a mais uma sexta-feira, sendo essa uma data marcante no céu. Para o céu de hoje a gente tem posicionamentos que formam mais uma cruz celeste. Eu falei sobre isso alguns dias atrás, numa outra formação muito parecida, vou deixar o card para vocês se relembrarem, mas todas as vezes que a gente tem uma cruz, formando uma cruz no céu, entre planetas em signos opostos e complementares, a gente tem uma forte tensão. Nessa cruz desse jogo, embora estejamos numa temporada escorpiana que fala de profundas transformações, a gente tem tensões entre Capricórnio e Câncer, que é seu signo oposto e complementar, e também entre Libra e Áries, né? Essa conjunção dessa grande quadratura ela não é precisa, alguns planetas esbarram noutros, outros nem tão próximos assim, mas eu acho interessante a gente ter uma leitura mais ampla disso tudo e imaginar que essa é uma quadratura que, embora não seja exatamente precisa, ela chega sim para dar uma chacoalhada num momento muito importante. E é interessante também a gente perceber que o que acontece em cima reverbera embaixo, então não é difícil a gente vislumbrar essa quadratura lá em cima e essa quadratura difícil de descer, esse momento desafiador que a gente está vivendo cá embaixo, principalmente dentro desse grande cenário que são as eleições norte-americanas que todos nós estamos acompanhando e a todo momento a gente não sabe muito bem para que lado a coisa vai. A gente não sabe porque Urano também está em jogo dentro dessa perspectiva e Urano é planeta de reviravoltas. Então, hoje eu escrevi no texto da astróloga que saiu no site, no Facebook e no Instagram o seguinte, que se a gente fosse basear naquelas frases dos antigos, né, dos nossos avós que eram tão sábios, eu adoro essa frase. Meu pai dizia muito isso, em boca fechada não entra mosquito. Parece uma coisa assim super retrógrada, antiquada, muito dura, né? Um conselho assim muito duro, como se você não pudesse se expressar, mas é muito interessante como a gente está nesse momento super pós-moderno, hipermidiático, hiperconectado, onde todo mundo acha que entende de tudo, né? E todo mundo dá pitaco e dá notícia de todas as informações. De repente os brasileiros se tornaram especialistas em eleições nos Estados Unidos, sendo que às vezes nem eles sabem muito bem sobre os detalhes desse, que é um processo que tem dinâmicas muito peculiares, cheias de idiosincrasias e que deixam a gente assim muito confuso. Então a gente tem que esperar para ver isso tudo e de repente se a gente se acalmar um pouco, falar menos e observar mais, quem sabe a gente pode ter resultados para nós em termos de ansiedade, inclusive, muito melhores. No céu de hoje a gente tem uma lua, a lua em Câncer, formando uma tensão com Marte, então a gente tem aspectos de uma emocionalidade, às vezes muito irracional, em desafio com o deus da guerra, no signo do conflito. Então a gente tem aí os ânimos todos muito à flor da pele e é interessante imaginar que Câncer é um signo que quando ele está muito irritado e muito fora de si, ele apela para algo que é muito primitivo nele, que é uma infantilidade, é um aspecto infantil. Também é interessante a gente imaginar que dentro de um cenário mais macro, a gente está acompanhando alguns episódios de pessoas fazendo birras, né, muito irritadas com possibilidades de determinados resultados. Fato é que birra de gente grande é coisa séria, porque envolve ações que podem ter repercussões e resultados assim de uma inconsequência desmedida. Então, a gente vai acompanhando essas eleições nos Estados Unidos também dentro de toda essa perspectiva astrológica. Também falei essa semana que os Estados Unidos são uma nação canceriana. Então, se nós temos esses planetas tensos, que são os maléficos, Saturno e Plutão em cima de Capricórnio, e temos Câncer aqui embaixo, num signo oposto e complementar, a gente está projetando uma sombra num signo que fala de família, de nação, de memória, de nacionalismo, não é? A sensação de união por meio de uma cultura, por meio de uma língua, por meio de algo que ligue hereditariamente essas pessoas. Então tem muita coisa em jogo nos aspectos sombrios de Câncer projetados agora nos Estados Unidos. A gente está vendo um momento de forte irracionalidade, de muita violência, também porque Urano está em jogo e Marte também está em jogo, mas é muito interessante imaginar como tudo isso está sendo levado, grande parte disso tem sido levado por um negacionismo,
por aspectos absolutamente fantasiosos, teorias da conspiração e pós-verdade. O que é pós-verdade? A gente tem uma relação com os fatos muito mais afetiva do que uma relação de racionalidade, de checagem, de saber quem falou, qual é a procedência da informação. É incrível como essa eleição é marcada pela mentira. Né? Essa e outras eleições, né? Também estamos vivendo um período eleitoral no Brasil, onde a gente também está totalmente embebido nessa questão da fake news e da pós-verdade. Portanto, e também por conta dessa grande quadratura em T ou dessa grande cruz, nós precisamos nos acalmar, justamente porque, como eu já disse, como os avós diziam, em boca fechada não entra mosquito. Muita gente, também escrevi sobre isso no texto de hoje, muita gente tem me perguntado, e aí, Aline, quem vai vencer, o Biden ou o Trump? Eu acho muito interessante a gente se lembrar que destino e coerência são coisas sérias com as quais eu não brinco. Eu não vou ousar dizer quem pode ganhar, porque ambos têm possibilidade, sim, de vencer. E eu acho interessante a gente trazer para esse contexto uma força muito poderosa, que é a força das moiras, as fiandeiras do destino. São aquelas senhoras que ficam fiando os fios da vida. E é muito interessante a gente imaginar que todos nós neste planetinha estamos em alguma medida interconectados, interrelacionados, ligados a outras pessoas, outras situações em outros cantos do mundo, por afetos, por memórias, por lembranças, por tanta coisa. É um jogo destino, um jogo de uma sofisticação que só elas sabem disso. Aliás, dizem que na Grécia Antiga, nem Zeus, que é Júpiter, deus do Olimpo, se metia com as moiras. Essas senhoras são seríssimas, respeitadíssimas. E com Urano em jogo, como eu também já venho dizendo já faz alguns dias, nós temos pitadas de reviravolta, situações que podem virar da água para o vinho de uma hora para outra. Então, se nem elas ainda deram uma pista muito concreta do que vai acontecer, eu não me meto com essas senhoras, eu as respeito. Então vamos com cautela, essa também é uma palavra para essa semana, e vamos acompanhando os desdobramentos, tentando ser o mais racionais possíveis, uma vez que uma lua em Câncer está em jogo. A facilidade, a propensão a gente se envolver, não só em relação a eleições americanas, mas em conflitos de um modo geral, assim, sem racionalidade nenhuma, indo só com o coração e se arrebentando só de coração, porque a gente tem outros planetas violentos aí em jogo, é muito grande. Então é justamente, aliás, essa é uma das coisas bacanas da astrologia, a gente saber o que se projeta sobre nós em nível arquetípico, psicológico, simbólico, essa força que em alguma medida nos domina. Então se a gente sabe que nós estamos à mercê dessa irracionalidade, desses afetos totalmente afetados, que a gente dê uma recuada, que a gente aguarde e que aprenda a esperar. Aliás, esperar é um tema importante também para esses dias, como eu também já falei em outros vídeos, porque nós temos Mercúrio em Libra, que é o deus da comunicação, falando de justiça, de feminino, também foi um tema para essa semana, em aspecto desafiador com Saturno em Capricórnio. Então é preciso falar com moderação, falar com o tempo, esperar pela mensagem. Esses caras estão dizendo isso tudo para a gente. Então a gente tem que ir, de fato, com cautela e com calma e aguardar. Se a gente tem dois planetas que marcam esse ano de 2020, são Saturno e Plutão em cima de Capricórnio. Capricórnio, um signo regido por Saturno, que é o senhor do karma e o senhor do tempo. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender para esse 2020 e se brincar para a vida, é a aguardar, a esperar e ter critério, seriedade, responsabilidade com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente propaga, tentando trazer credibilidade para aquilo que é dito, para aquilo que é falado e para aquilo que é trocado em todos os níveis. Então, também, como eu disse no texto de hoje, será que a gente está aprendendo a esperar nesse 2020? Ou será que a gente está comendo mosquito?
Enfim, são reflexões aí para o dia de hoje, sexta-feira. A gente segue com uma pontinha ainda de lua em Câncer entre hoje e amanhã, e a gente tem para o final de semana uma lua minguante em Leão. Apesar de minguante, ela está num signo de muita pompa, circunstância, em algumas medidas, qualquer coisa de arrogância. Estamos falando dos reis e das rainhas, de figuras em posição de poder, né? E é muito interessante a gente imaginar que toda essa mistura de afetos atravessa o final de semana. A gente ainda não deve ter o resultado dessas eleições por agora. Também, como eu disse, Mercúrio em tensão com Saturno vai até o dia 10 de novembro, então a gente tem que aguardar mais um pouco, que a gente aguarde. Essa é uma das lições para esse 2020. Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Se vocês acham que esse vídeo faz sentido para vocês, compartilhem com seus amigos e com as suas amigas. A gente se encontra de novo na segunda-feira da semana que vem. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.